Continuando, então, a explicação das regras do SGM, especificamente para a indústria. Trabalharemos agora, então, sobre regras que tratam da relação que a indústria tem com seus fornecedores e também com seus clientes, no caso, as empresas representadas pelas equipes atacadistas. Bom, falando de fornecedores e clientes, os fornecedores possuem prazos, como foi falado no vídeo anterior, com relação aos kits de matéria-prima e componentes de alfa, beta e ômega, e também condições de pagamento pré-definidas. O exemplo que eu vou usar aqui é o prazo de recebimento dos fornecedores, que já é estimado em 60 dias, ou seja, um trimestre tem 90 dias, entre 0 e 90 dias o fornecedor estabeleceu que seria uma carência para o pagamento de 60 dias. Isso vai ser usado mais adiante. Os fornecedores são confiáveis, como se fossem incorporados na planta, num sistema de just-in-time. Então, vocês não se preocupam em pedir a quantidade. Vocês planejam a quantidade de fabricação e montagem dos produtos que o fornecedor entrega e ele leva até a empresa. Uma relação importante que deve ser destacada aqui é que as vendas da indústria para o atacado são feitas diretamente. Não há participação do mediador ou do professor da disciplina. A negociação é feita pelas próprias equipes. Então é muito importante ter um bom entrosamento, uma capacidade de negociação. Isso é uma habilidade importante nesse jogo. Um aspecto muito importante por existir essa negociação nesse ambiente de competição, não apenas de competição, que nós chamamos de restrição didática, ou seja, é uma medida didática para que a negociação, a atividade da tomada de decisão e negociação possa caber dentro de uma aula, dentro de um encontro. É importante também dizer o seguinte, antes de falar nesses detalhes. O simulador ele não tem essa restrição. Essa restrição é muito mais a vivência, para a didática. Então a indústria ela pode vender alfa, beta e ômega, os 3 produtos, para qualquer atacadista. Só que a regra é a seguinte, a condição é um lote de produto para um atacadista. Você não pode fracionar o lote. Eu não posso vender parte de alfa para um atacado e parte de alfa para outro atacado. Se eu vendi alfa para um atacado, eu posso vender beta e ômega para esse mesmo atacado ou para outro. Essa restrição didática é para permitir que a atividade seja realizada dentro de um período de tempo estabelecido no encontro, ok? Então isso é extremamente importante, eu vou ilustrar esse exemplo agora da restrição didática. Digamos que nós temos uma negociação em curso com 4 equipes, 2 indústrias e 2 atacados. Então nós temos aqui a indústria A e a indústria B, que vão fazer negociações com o atacado X e o atacado Y, os 3 produtos, alfa, beta e ômega. Digamos então que a linha sólida é o que já aconteceu. A indústria A vendeu a alfa para o atacado Y e vendeu beta para o atacado X. Qual seriam então as possibilidades representadas pelas linhas pontilhadas? Ela pode vender ômega para o atacado X, mas também pode vender ômega para o atacado Y. Então essa é a situação da indústria A. Mas avançando nas negociações, houve então uma negociação entre a indústria B, que vendeu ômega para o atacado X, ou seja, sobrou para a indústria A apenas a possibilidade de venda do produto ômega para o atacado Y, porque ela já fez a venda de alfa e beta, então ela não pode fracionar o lote. Teria então essa situação, ela só conseguiria vender então agora para o atacado Y. Avançando então, se essa venda aconteceu, então a indústria A ela já fechou toda a sua possibilidade de venda. E sobra então para a indústria B vender a alfa para o atacado X e o beta para o atacado Y, porque ela já fez a venda do ômega para o atacado X. Ou seja, todas as possibilidades de negociação com essas 4 equipes já foram concluídas diante da restrição didática. O que isso gera? Qual é o efeito disso na atividade do jogo? É que se uma indústria vender toda a sua capacidade produtiva para um atacado de um único produto e esse atacado comprar a outra capacidade total de produção de um único produto de uma outra indústria, pode ser que algum atacado fique sem produto. Então, é importante para as indústrias terem essa noção de tentarem negociar o máximo possível com os atacados e os atacados terem atenção para não ficarem sem compra, sem aquisição de produtos durante o jogo. Outra característica muito importante no ambiente de simulação Gregomix é o sistema de prazos de pagamento e recebimentos. Vamos ver até o exemplo do prazo dos fornecedores dos componentes, para a fabricação dos produtos. Eu vou usar esse exemplo para mostrar a lógica da proporção. Por quê? Porque o ciclo operacional do jogo ele ocorre em trimestres, nós já falamos isso anteriormente. Então, cada trimestre é composto por 3 meses e, contabilmente, cada mês é representado por 30 dias. Então, o ciclo de decisão de prazo não é em trimestres, é em dias.
Então, essa é a unidade de decisão para estabelecer prazos de recebimento dos seus clientes ou pagar os seus fornecedores. Então, de 0 a 90 dias seria a faixa para atribuir esses prazos de pagamento. Então, usando o exemplo do fornecedor dos componentes e matéria-prima para a indústria, ele dá 60 dias. Esse é o prazo que ele dá. Seria uma carência do pagamento. Ou seja, o seu cliente, a indústria, por exemplo, ela vai pagar a partir do dia 61, que está dentro ainda do primeiro trimestre. Ou seja, 60 dias de 90 representa, então, 1/3 do pagamento dessa dívida. E os outros 2/3, eles vão para onde? Eles vão para o segundo trimestre, ou seja, o pagamento da dívida vai ser executado na próxima rodada. Exemplo, a empresa contraiu, então, 1 milhão de dívidas com o fornecedor pelos kits de componentes para os produtos. Ele vai pagar 1/3 na rodada da decisão, ou seja, R$ 333.333, e a outra parte, os 2/3, ou seja, R$ 666.667 vai ser pago na rodada 2. Aqui sairia da conta caixa e aqui iria para conta fornecedores, como uma dívida. Para isso que funciona a lógica da proporção. Não se tem prazos, eu vou pagar em 3, 4, 5 vezes. Não. O máximo que se dá é para pagar em 2 vezes. Parte na rodada 1, parte na rodada 2. Um outro exemplo muito mais simples, se, por exemplo, o fornecedor desse um prazo de pagamento de 45 dias. 45 dias é metade, 90. Ou seja, 50% seria pago na rodada, ou seja, no exemplo de 1 milhão, 500 mil seria pago no trimestre 1 e os outros 500 mil seriam pagos na rodada seguinte, no trimestre 2. Essa seria a lógica da proporção. Com isso, nós encerramos a parte das regras da indústria. Seguiríamos mais adiante, ok?